Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. Graças a Deus, que Deus nos permitiu estarmos juntos mais uma vez, para ouvirmos a palavra de Deus, glorificarmos. Quem aqui veio pela primeira vez? Continue com a mão levantada, não vou fazer você levantar. É só mesmo para você ser recebido com carinho pela nossa igreja, para a gente demonstrar a você o quanto a gente está feliz de poder ter você aqui com a gente. Então permaneça com a mão levantada, que a irmã Camila, a irmã Juan, o irmão Juan vai poder te receber com carinho. E vamos aplaudir essas vidas, por podermos estarmos juntos nessa noite. Nós ficamos muito felizes de você poder vir, de poder estarmos juntos, reunidos para aprendermos a palavra, aprendermos as escrituras, aprendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos por essa oportunidade rica de estarmos juntos na sua poderosa presença. Manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia, fala profundamente ao nosso coração, traga respostas, Pai, para aquilo que nós viemos buscar e aquilo que o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe que nós estamos procurando, Senhor. Move teu Espírito entre nós, em o nome de Jesus nós agradecemos assim, Pai. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo no aplicativo ou folha. Se você não abriu, a gente vai acompanhar aqui no telão, João capítulo 8, do versos 1 ao verso 11. Antes disso, acho que não entrou, mas o tema era a religiosidade que nos afasta de Deus. Quantos aqui, sinceramente, já se sentiram excluídos, afastados pela religião, machucados por ela, que não se encaixam dentro da religião, ou que religiosos machucaram você de alguma forma, te deixaram decepcionado, de alguma forma te entristeceram? Quantas pessoas aqui já foram? Eu mesmo levanto a minha mão, por muitas das vezes não fazer parte do meio religioso, por não me encaixar no meio religioso, por não fazer parte das regras, dos dogmas, do sistema religioso, enfim, da religião. Então, muitos de nós já se sentimos feridos, entristecidos e machucados nesse assunto tão difícil de falarmos: religiosidade, religião. João capítulo 8, versículo de 1 a 11, é exatamente disso que se trata. Nós temos o caso da mulher adúltera que encontra-se com Cristo, e nós temos aí um pouco desse tema que nós vamos destrinchar agora. João capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muito interessante. Voltando aqui, nós temos ali Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Antes de João capítulo 8, nós temos João capítulo 7, e o versículo 53 vai dizer que todos foram para a sua casa. Uma vez que no João capítulo 7 nós tínhamos a festa dos tabernáculos, que nada mais é a comemoração dos judeus
por conta da peregrinação no deserto, dos 40 anos que eles ficavam e viveram nos 40 anos montando barracas. E eles comemoraram pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus e por tudo que eles tinham na história ao longo de 40 anos no deserto. Terminada essa festa, todos foram para a sua casa, João capítulo 7, versículo 53. Todo mundo gosta de usar esse versículo para quando termina o culto, e todos foram para a sua casa. Mas enfim, todos foram para a sua casa depois dessa festa dos tabernáculos, essa festa que é a comemoração do povo de Israel ao longo de 40 anos que eles ficaram ali. Jesus, porém, não foi para a sua casa. Presta atenção no texto, olha lá a primeira parte. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Lembrando sempre que Jesus tinha essa prática. Se você ler os evangelhos, você vai perceber sempre Jesus se retirando e ficando a sós com Deus. Jesus indo para o Monte das Oliveiras e às vezes passava a noite em oração ou a noite naquele lugar em comunhão com Deus, estando com o Senhor. Como nesse caso aqui, ele passou ali a madrugada, passou ali a noite e depois ao amanhecer ele apareceu no templo. Alguns estudiosos vão dizer também que ele aparece indo para os Montes das Oliveiras a fim de ter comunhão com Marta, com Maria, com Lázaro e seus amigos. Mas eu prefiro crer de início, mais exato, que ele tinha ido ali para ter comunhão com Deus, logo depois de se colocar numa festa de tanta gente que estava ali, ele se retirou e teve um tempo com o Senhor. Isso é interessante, porque Jesus tinha essa prática da comunhão diária com Deus. Ele tinha um tempo com o Senhor. Depois de ver tantas pessoas, ele foi para esse tempo de oração e acredito para agradecer o dia, como nós mesmos fazemos, para agradecer o dia por tudo que tinha acontecido naquele dia, como também se preparar para o dia seguinte, uma vez que ele se encontrou no templo para ensinar. É interessante que eu não poderia estar aqui se eu não estivesse com Deus antes. Jesus sempre foi assim. Ele nunca esteve com as pessoas, ele nunca disse algo para as pessoas sem antes estar com Deus, sem antes ter uma comunhão com Deus. Porque se nós não estivermos com Deus, eu não tenho nada para passar para vocês. Nada, só posso passar para vocês o que eu aprendi, o que eu obtive, o que eu conheci nessa comunhão divina com Deus. E é exatamente isso que Jesus fazia depois do dia corrido de trabalho, de cura, de pregação, de ensino. Jesus tinha um tempo de comunhão com Deus e depois também de preparação dentro dessa oração para o dia seguinte. João capítulo 1 ainda, no versículo 1, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Então Jesus volta no templo pela manhã para ensiná-los que nunca nós jamais percamos de vista o Cristo que está sempre pronto a nos ensinar. Porque pela manhã, logo pela manhã, alguns textos vão dizer, logo pela madrugada ele se encontra no templo, já ensinando aqueles que se achegaram ao seu redor e sentando-se, ouvia o que Jesus tinha para dizer. Que nós nunca percamos de vista, uma vez que é do agrado de Jesus, que nós obtenhamos conhecimento bíblico, teológico, acerca de quem Deus é, acerca de quem Ele é, o que Ele espera de nós, a fim de que nós possamos agradá-lo melhor, a fim de que nós não possamos cair nas astutas ciladas do maligno, ao ponto que a gente não venha cair em ensinos falsos e mentirosos. Então Jesus está sempre pronto a nos ensinar, uma vez que nós estamos dispostos a aprender. Nós nunca percamos de vista esse ponto, que Jesus está sempre pronto a nos ensinar. Nos ensinar por quê? Se não esse é o maior ponto, mas os maiores defeitos, as maiores dificuldades que nós temos, as nossas maiores faltas, vêm por falta do conhecimento bíblico das Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai nos dizer que o povo sofre, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se não esse, a maior parte dos nossos problemas vem por falta do conhecimento das Escrituras, por falta do conhecimento de quem Deus é, o que Deus se agrada, o que Deus espera de nós. E é exatamente por isso que nós vemos nas Escrituras, nos Evangelhos, não pouco, mas muito, Jesus ensinando repetidamente as coisas, ensinando lições profundas por meio de parábolas, por meio do templo. Jesus era um rabino, um mestre em Israel, e ele tinha essa capacidade, essa autoridade, e Jesus tinha essa graça e deseja sempre estar disposto a nos ensinar. Que nós nunca percamos de vista disso dentro desse texto, que Jesus está sempre pronto a nos ensinar. Vamos seguir aqui. Olha o versículo 3. Olha que interessante. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante
de todos. Uma pergunta interessante. Cadê o homem na história? Ela não adulterou sozinha, correto? Tinha um cara com ela, e pelo que tudo que a palavra adultério, nós entendemos no original, dá a ideia de uma pessoa casada que teve uma relação extraconjugal. Então, essa mulher já era casada e teve uma relação extraconjugal com uma outra pessoa. Por quê? Nós acabamos de falar em João capítulo 7, versículo 53, todos estavam lá na festa, todos terminaram a festa, foi cada um para a sua casa, Jesus para o Monte das Oliveiras, todo aquele bagunço, todo aquele oba-oba. O que a mulher aproveitou para fazer? Dar a ocasião, a carne. Em todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, todo mundo correndo, desmanchando as barracas, desmontando todas as festas, Jesus indo para o Monte das Oliveiras, o outro fazendo outra coisa, e ela teve uma ocasião, escapou e foi para o pecado. Então, dando ocasião para a sua carne, a mulher aproveitou da festa, aproveitou da ocasião e deu uma escapada e adulterou e pecou, e foi encontrada, depois nós vamos seguir, no ato de adultério ao ponto que trouxeram para Jesus. Então, cadê o homem na história? Fugiram, ou ele fugiu, então nós temos um cara pelado por Jerusalém correndo, imagina essa cena, nós temos um cara correndo pelado por Jerusalém, porque ou ele escapou, ou até mesmo, talvez a cultura machista da época, ou até mesmo as falhas dos mestres da lei, liberaram o cara, então liberaram o pecado do cara que condenaram na mulher, que também já é um erro que nós vamos entender, que eles estavam tentando usar a lei para condenar a mulher, mas na lei, está escrito ali, nós entendemos que o homem e a mulher deveria ser condenado no ato, não apenas a mulher. Então, o homem fugiu, nós temos por Jerusalém esse cara correndo pelado por aí que escapou da condenação. Então ela foi pega no ato, ela não teve desculpas. E quantos pecados as pessoas não conhecem de nós que nós escondemos? Ela não pôde esconder o pecado dela, foi pega no ato do adultério, ela foi pega e colocada diante de Jesus. Ela não tinha desculpa, ela não tinha como esconder o pecado, ela não tinha o que fazer, está claro, o pecado dela está claro, está exposto, está diante de Jesus, está diante de todos. Quantos pecados nós carregamos escondidos, que nós não contamos para as pessoas não sabem, e que ninguém sabe, mas nós sabemos que nós temos pecados ocultos, escondidos. Tudo está intrinsecamente ligado a esse texto. Olha lá, Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Só que só trouxeram a mulher. Então é exatamente por esse o ponto que nós pensamos que o cara fugiu, ou que de fato liberaram ele, o que de fato está errado os mestres da lei fazerem isso. Eu escrevi algo que diz assim, presta atenção, o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. Davi, nos Salmos, quis cair nas mãos de Deus, e não nas mãos dos homens. No tribunal dos homens, vemos um Herodes no trono e João Batista na prisão. No tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado e à beira da morte é salvo naquela cruz. No tribunal dos homens, José do Egito, mesmo inocente, vai para a prisão. No tribunal dos homens, Jesus, o inocente, é condenado à morte de cruz. E Barrabás, um bandido, recebe livramento. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em adultério está prestes a ser apedrejada. Portanto, no tribunal da lei, essa mulher estava condenada. No tribunal dos religiosos, ela é acusada. No tribunal da opinião pública, ela é condenada como uma ninguém. No tribunal da consciência, ela é condenada, pois não se defende. Ela fica em silêncio dentro do texto, se você perceber. Ela não se defende, ela era a própria figura da miséria encarnada nesse texto. Mas, no tribunal de Deus, ela é perdoada e ela recebe misericórdia. Percebe a diferença? Dos religiosos, tribunal dos homens, Cristo, tribunal de Cristo. Olha a diferença do que acontece no tribunal de Deus. Ela é perdoada e absolvida. Ela foi perdoada e absolvida. Ela foi levada a Cristo. E é exatamente aqui que começa a graça do Evangelho. Porque se ela fosse levada para o sinédrio judaico, ou se ela fosse levada para o Império Romano,
Ela estava perdida de imediato, e imediatamente os caras iam matar ela, imediatamente os caras colocariam sentença nela, e imediatamente ela estava perdida, mas ela foi levada a Cristo. E que beleza ser levada a Cristo. Que beleza eu poder estar diante de Cristo. Não há nada e nem ninguém melhor do que estar diante de Cristo, que é a salvação dela. Diante de Cristo ela recebe a maravilha das maravilhas, a graça de Deus, as misericórdias do Senhor são derramadas sobre ela. Se ela estivesse diante do Império Romano, diante do tribunal dos homens, ela estava totalmente condenada, perdida e morta, e eternamente em condenação por conta que morreu nos seus pecados. Mas ela estava diante de Cristo, e não tem ninguém melhor para nós estarmos porque diante de Cristo. Nós temos o costume, lembra da época do que a gente lê em Gênesis capítulo 1, o próprio Adão fugindo de Deus assim que pecou? Nós temos essa cultura dentro de nós, a própria natureza humana tem essa inclinação de fugirmos o tempo todo de Deus, porque a gente pensa que o dia que a gente chegar diante de Deus, Deus me fulmina. Não sei se vocês sabem, Martinho Lutero tinha uma ideia meio doida na cabeça dele, que ele estava andando pela rua, qualquer momento Deus podia tacar um raio na cabeça dele e matá-lo, porque era muita culpa no seu coração, era muito pecado que ele praticava, a natureza humana não tinha como se livrar disso, e nós temos essa mesma sensação de que Deus vai me fulminar, Deus vai me matar, e se eu estiver diante de Deus um dia, eu estou perdido. Mas é o contrário, porque quando ela se encontra diante de Cristo, ela foi absolvida. Se ela estivesse diante do tribunal do Sinédrio Judaico ou do Império Romano, ela estaria condenada. Olha que bênção a ideia de que nós não precisamos correr de Jesus. Nós não precisamos correr de Deus. Nós não precisamos olhar Deus como Deus irado, carrancudo, a ponto de te fulminar e te matar a qualquer pecado. Nós temos um Deus que quer despejar graça, misericórdia e perdoar todos, seja quais forem, quais tipos forem de pecados. E te dar uma nova vida, te libertar, te transformar. Essa é a ideia que nós temos no texto. Então aqui nós temos a religiosidade ao trabalho de deixar pessoas nuas em praça pública, expondo impiedosamente seus erros. A visibilidade que os religiosos deram a essa mulher é concedida por vergonha, humilhação e condenação. Foi só isso que fizeram com ela. Colocaram ela publicamente em pé, diante de todos, e deram a ela uma visibilidade. Condenação, humilhação e vergonha. Muitas das vezes é o que a religião, é o que os religiosos nos fazem passar, uma vez que Cristo não tem nada a ver com a religião e com os religiosos, uma vez que Cristo é um, religião é outra. Sempre tento distinguir essa questão, porque muitas vezes a religião é um fardo pesado, acontece todas essas coisas, só que a gente se afasta de Cristo por conta disso, mas não, Cristo não tem nada a ver, Cristo é essa vida leve, totalmente diferente do que nós entendemos da religião. Eles, quem? Os mestres da lei e os fariseus foi quem levaram para Jesus. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Os caras que andavam com a Torá na mão. Os caras que andavam com o livro de Moisés, a lei. Em outras palavras, os religiosos. Pessoas que, como eu, carregam a Bíblia na mão e conhecem a lei de Deus, conhecem a vontade de Deus, conhecem quem Deus é, conhecem parte, porque eles não conheciam essa misericórdia, essa graça, parece. Então, essas pessoas que carregam a Bíblia na mão, que a Torá, a lei de Moisés, que eles estudavam todo sábado, diariamente, procurando, aprendendo, crescendo, e diante disso, com a Torá na mão, eles conseguem trazer uma mulher surpreendida de adultério, diante de Cristo, ao ponto de usar as Escrituras para condenar essa mulher. Você já foi exposto e ferido pela religiosidade sem alma de alguns? Eu já. E é duro, é difícil ser excluído, machucado. Então são pessoas que carregam a Bíblia nas mãos, sem a graça, sem a misericórdia, sem esse coração do Senhor, ao ponto de conseguir fazer o que é inédito, o que é complexo, usar a Bíblia para condenar pessoas, para colocá-las em praças públicas, para colocá-las diante de vergonha, diante de humilhação, com o nome de que realmente estou zelando pelo nome de Deus, estou agradando ao Senhor, estou vivendo dentro da palavra dEle, quando de fato estavam condenando a mulher sem misericórdia nenhuma. Estamos usando a Bíblia para matar pessoas, ou já usaram para nós, ou salvá-las. Por trás dos fariseus se mostra como uma instituição religiosa
pode usar a Bíblia para destruir vidas. Por detrás estão a péssima exegese, a leitura culturalmente condicionada às Escrituras e a utilização de versículos fora de contexto, o desconhecimento do espírito do Evangelho e a falta de compaixão. Nisso está a pregação que mata, adoece, fere, mas que não salva. Que não salva. Então é isso que tem acontecido com muitos que, ao evangelizar, ao ensinar, ao viver dentro dos seus dia a dia, mais afastam as pessoas, mais condenam pessoas, mais excluem pessoas do que atrai essas pessoas para junto de si, quando Jesus sentava na mesa com pecadores e publicanos e atraía essas pessoas para si. Esse tipo de pessoa que nós temos que ser. Nós temos aqui diversos personagens que você pode se enxergando dentro do nosso texto, quem você é. Nós temos os fariseus, mestres da lei, nós temos Cristo, nós temos uma mulher adulta, nós temos a multidão, nós temos os discípulos que Jesus estava ensinando. Que parte, que personagem que nós somos dentro desse contexto todo? A religião de alguns, ou de algumas pessoas, parece consistir no ódio semelhante de seus semelhantes, ou na paixão de ver outros castigados, cara. É incrível ver isso. É incrível que parece que a religião de alguns é o ponto que a gente pega as pessoas, não, eu quero condenar essa pessoa pecou, essa pessoa aqui é mentirosa, não, mas essa pessoa aqui está fazendo um monte de coisa de errado, essa aqui está na vida ímpia, não, mas essa aqui está... A gente tem essa ideia de querer às vezes condenar essas pessoas, e a gente acaba excluindo essas pessoas, colocando essas pessoas em praça pública, envergonhando essas pessoas, causando humilhação, e excluindo essas pessoas da graça de Deus, uma vez que nós podíamos acolher, uma vez que nós podíamos aconselhar, despejar a misericórdia, despejar a graça, despejar o amor de Deus e trazermos ela para próximo, ao ponto de tentarmos conseguir, pela graça do Espírito, salvá-las. Então, muitas das vezes, a religião de alguns parece que tem um ódio profundo ao ponto de que quando eu vejo alguém pecar, eu quero matar essa pessoa. Eu quero condenar essa pessoa. É igual os discípulos lá, João e Tiago, quando Jesus fala, ninguém nos escutou, posso mandar fogo naquela cidade? Se quiser eu mando fogo, eu oro, eu tenho fé, eu consigo mandar fogo naquela cidade, mata todo mundo. Tem negligente, não está ouvindo, está meio fingindo de surto, está com o coração duro, manda fogo, ela mata, acaba com tudo. E Jesus fala, calma, não é para isso que eu te chamei. Então é diferente o caso dos mestres da lei e de Jesus. O nome dela não existe na passagem, percebe? Ela não tem identidade. É a mulher que adulterou. É a mulher adúltera, que foi ganhada ao longo de 2000 anos, essa identidade de que a mulher é a mulher adúltera. Ela não tem nome, ela não tem sentimentos, ela não tem emoções. Ela é só a mulher que pecou, ela é só a mulher que vive no pecado, ela é só a mulher adúltera. Então, ela não tinha nome, não tinha personalidade, não tinha coração, não tinha sentimentos, nem emoções. As pessoas, independente dos seus pecados, grave isso, as pessoas, independente dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas naturezas, do tempo de igreja, de como elas vivem, as pessoas, independente dos seus pecados, possuem nome, independente dos seus pecados, possuem nome e sobrenome, emoções, sentimentos, identidade e devem ser alvos da nossa compaixão. Está lá na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala, ajuda os mais fracos a carregar suas cargas pesadas. E nós, às vezes, ao contrário, esse aqui é fraco na fé, merece ser condenação. Não, esse daqui também não, esse aqui pecou, esse aqui não está caminhando bem. Não, a gente tem que trazer essas pessoas para perto. Nós precisamos carregar os fardos pesados, orarmos uns pelos outros, confessar os seus pecados uns aos outros, e aí sim nós vamos cumprindo aquilo que Cristo nos pediu. Olha que interessante isso, que os mestres da lei não sabiam. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. É exatamente o que aquela mulher era, não é? Pecadora. Então, é interessante quando nós vemos que aqueles que Jesus quer salvar, é exatamente aqueles que a religião, os religiosos têm excluído, têm condenado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Os mestres da lei estavam usando a lei, estavam ali diante de Cristo, colocaram a mulher diante dele, querendo condenar a mulher, excluindo aqueles que Jesus, minutos depois, ia perdoar, ia dar uma nova chance, ia colocá-la de pé, ia dar esperança para ela, ia dar para ela uma nova vida, ia perdoá-la, porque Jesus veio, eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores, e como diz outras passagens, pecadores ao arrependimento. Mas você me diz, você não sabe qual é a gravidade do meu pecado. Não importa. Jesus veio salvar pecadores, dos quais nós fazemos parte. Gabriel acabou de falar, todos pecaram
e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores. E graças a Deus porque nós somos pecadores. Jonathan Edwards vai dizer uma frase interessante, que nós não fizemos nada exceto contribuir o ato de pecar e cair para que a graça de Deus venha sobre nós. Porque nada mais nós sabemos fazer para ajudar a Deus exceto pecar. E é exatamente o ponto que Deus vem sobre nós com a sua graça, porque nós pecamos, todos nós falhamos. Se tivesse algum justo aqui, esse texto não era para você. Mas eu não vim para os justos, mas para os pecadores, e é essa graça de Cristo que vem sobre nós. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Vamos seguir. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Queriam pegar Jesus numa armadilha, porque a questão aqui é, eles não estavam se interessados pela vida da mulher, uma vez que queriam matá-la. Aqui a questão é uma armadilha que eles estavam colocando diante de Cristo. Se Jesus absolve a mulher, ele está indo contra a lei e ele cai em descrédito diante das suas mensagens e diante dos seus ensinos. E se ele condena a mulher, ele cai diante da contradição e ele ataca o Império Romano. De todos os lados, Jesus estava cercado. Porque se ele apoia a condenação, o Império Romano vem sobre ele, porque mesmo dentro da lei, dizendo em Levítico, que o homem e a mulher que adulterar tinha que ser condenado, a lei não se aplicava de acordo com os mestres da lei. Não era eles que davam a palavra final. Quem dava a palavra final era o Império Romano. Chegavam com tudo isso diante do Império Romano e eles davam a palavra final se podiam ou não matar a pessoa. Então, se Jesus diz uma coisa, fere o Império Romano. Se ele diz outra coisa, ele cai em descrédito diante da lei e diante daquilo que ele ensinava, que era a própria lei de Moisés. Então, nós temos essa armadilha diante de Cristo, e Cristo nada mais fez do que inclinou-se e começou a escrever no chão. Quando ele falou nada, fez nada, não deu resposta nenhuma. Jesus não disse nada, mas começou a escrever, tanto que os calou. O que Jesus escreveu foi poderosíssimo, ao ponto de que eles se calaram. Então, alguns estudiosos vão dizer que Jesus, sendo Jesus, sabendo de todas as coisas, sendo onisciente, onipotente, sendo Deus, ele foi tão ousado ao ponto de inclinar e começar a escrever o próprio pecado dos fariseus, ao ponto de, olhando para aquilo que Jesus estava escrevendo, falar: calma aí, tem um pecado também. Eu estou condenando a mulher que não pecado, mas acabei de ler um pecado que eu pratico. E aí, não somente isso que pode ser, mas também Jesus estava escrevendo a lei de Moisés. São tudo questões para a gente pensar dentro do texto. Colocando a lei de Moisés fica mais interessante para mim. Porque na carta de Tiago vai dizer, capítulo 2, capítulo 1, que a palavra de Deus é um espelho para nós, pelo qual nós conseguimos enxergar quem nós somos. E quando nós estamos diante da lei de Deus, nós descobrimos quem nós somos. Se eu tenho dúvida que eu sou pecador, eu tenho que pegar a lei de Moisés, colocar diante de mim, começar a analisar que eu vou descobrir, por meio das Escrituras, que eu sou pecador. Se eu não sei que sou pecador, se eu tenho dúvida se eu sou pecador diante de Deus, eu pego a lei de Moisés, coloco diante de mim, e como um espelho ela reflete o pecador que eu tenho sido, o desobediente que eu tenho sido, quebrando as leis de Deus, e creio isso que foi exatamente isso que Jesus fez, colocou diante dele a própria lei que ele estava colocando sobre a mulher. Porque é fácil a gente colocar uma lei nos outros, sendo que nós não precisamos praticar, isso é hipocrisia. Então é isso que Jesus estava combatendo diante desse acontecimento. Então, quantas vezes a gente acusa o pecado do outro e esquece que também somos pecadores? Né? A gente está lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, que Jesus fala: a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave diante dos nossos olhos. A mulher foi pega em adultério, mas os mestres da lei tinham outros pecados. Só de ter nascido de Adão já era pecador. E eles estavam lendo a lei de Moisés, não estavam entendendo que era pecador. Tem tantos outros pecados que eles estavam vivendo, e eles queriam condenar a mulher o pecado, sendo que eles também tinham pecado. Quem somos nós para condenar o outro, uma vez que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Não há ninguém que sobreponha um ao outro. E a palavra ali, sem pecado, a palavra sem pecado no final do texto, vai dizer
que significa não só sem pecado, mas também sem o desejo pecaminoso. Portanto, Jesus estava dizendo: vocês só podem apedrejá-la se nunca desejaram fazer no coração o que ela acabou de fazer. Aí pegou pesado, né? Então você só pode condenar ela se vocês ao longo de suas vidas, tinha mais velhos lá, tinha os mais velhos até os mais jovens, se vocês ao longo das suas vidas, não é que vocês fizeram, vocês nunca desejaram fazer o que ela fez. Então se vocês passam por essa peneira, vocês estão prontos a apedrejá-la. Certo que ninguém apedrejou ela e todos foram embora. E diante da lei de Deus não existem santos e perfeitos, todos pecaram. Olha o que diz esse texto. Vai até confirmar o que a Bíblia diz. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. A lei de Moisés, a qual os mestres da lei estavam usando para condenar a mulher. Para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o justo juízo de Deus. Sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Os mestres da lei tentavam estudar a lei de Moisés para aprender, para praticar, para se tornar justo diante de Deus, só que pela lei vem como um espelho o conhecimento de que eu sou plenamente consciente, de que eu descobri pela lei que eu sou pecador. Todos tropeçamos de muitas maneiras, Tiago vai dizer lá. Então, se os mestres da lei não falhavam num ponto, eles falhavam no outro ponto. E sendo que Tiago vai dizer, se a gente falha em um ponto, falha nos demais, não tinha escapatória para os mestres da lei e fariseus tentando condenar na mulher um pecado que eles tinham tantos outros. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós se tornamos pecados mediante a lei. Se afirmamos que estamos sem pecado, olha lá. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, é comprovadamente pelas Escrituras que todos nós somos pecadores. E ao ler a palavra de Deus, que Jesus mesmo estava escrevendo, ao se identificar com as leis, eles descobriram que também eram pecadores e por conta foram largando de um a um as pedras e saíram. Por conta disso, saíram de fininho do mais velho ao mais jovem. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Começando pelos mais velhos, por quê? Por que começando com os mais velhos? Porque quem tem mais tempo de vida, peca mais. Então, por conta de eles viverem um pouco mais de tempo do que os mais jovens, consequentemente, pecaram mais e, consequentemente, não passariam mais de jeito nenhum na lei de Deus. Por mais que os outros tinham pecado menos por conta da vida menor quantidade, os mais velhos também, todos pecaram. Então, começando pelos mais velhos, pesou a consciência um pouco mais aqui. Estou com 60 anos, tive mais tempo de pecar. Não, pratiquei, mas foi soltando. Agora é 50 anos. Não, mas 40 anos. E todos foram soltando as suas pedras, porque mais tempo de vida, mais tempo de pecado. E lembrando de que diante de Deus nós não se tornamos justos apenas por um pecado. Quantos pecados Adão pecou para que Deus tirasse do Éden? Apenas um. E eles tinham muitos pecados, cara, muitos pecados. 60 anos de vida, não dá para pecar muito? Dá para errar demais, mesmo querendo acertar? Nós mesmos, não dá para errar, não dá para errar. Dá para falhar, não dá? Dá. Então, começando pelos mais velhos até o mais jovem, todos foram saindo e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Terminando. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. A mulher está olhando para Jesus, atônita. O que está acontecendo? Eu sei que eu pequei. A minha consciência está dizendo que eu pequei. Eu sei que na lei está dizendo que é errado. E a mulher está diante de Jesus, está diante da multidão, está diante das pessoas, está diante disso tudo. Viu tudo isso, porque agora as pessoas tinham saído. Olhando para isso tudo, ela não sabe qual que é a reação de Jesus. Ah, ponto, sobrou mais um, agora só falta o que faltava me condenar. Porque ele tem todas as provas, ele tem tudo que ele precisa para me condenar, está aqui, eu sei disso. E eu mereço condenação, porque eu sei que eu errei. Eu sei que a lei de Deus diz.
Eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu pequei, eu sei disso. A mulher está olhando para Jesus, tentando entender então o que ocorreu ali. E ele se levanta e ela está com medo. O que Jesus faz? É de novo aquele ponto que quando nós vivemos correndo de Deus por conta desse medo. Só que quando a gente está sozinho com esse Deus, com esse Jesus, e a gente pensa assim, fala, cara, agora eu tenho que passar só por Cristo. Todos os outros já tentavam me matar, me condenar, eu estou aqui, estou envergonhado, estou humilhado, estou passando por toda essa situação, sei que é uma coisa certa, que eu estou passando por isso porque eu errei, porque eu pequei. E ela se levanta e está diante de Cristo, e Jesus fala, eu não te condeno. Eu não te condeno. Não eram essas palavras que ela esperava, vindo de um mestre da lei, vindo de alguém que estava ensinando as Escrituras, vindo de alguém diante de toda aquela realidade que ela estava vivendo. Ele diz, eu não te condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado. Ele abre o barril das misericórdias divinas e despeja sobre ela nas seguintes palavras, eu não te condeno. É o que muitos de nós queremos ouvir, uma vez que nós sabemos dos nossos pecados, sabemos do que nós praticamos, sabemos do que nós erramos, e ao ponto de que nós não queremos chegar perto de Deus, ou pensando que Deus vai nos fulminar, vai nos mandar para o inferno, vai realmente jogar juízo na nossa cabeça. Só que quando nós encontramos esse Deus, quando nós caímos de joelho diante desse Deus, Ele fala, não te condeno, Leandro. Eu esperei você. Eu esperei você chegar aqui. E é exatamente por isso que eu falo, eu não te condeno. E de fato, eu sou o único que pode te condenar. Porque de fato eu não tenho pecado. Se tem alguém que não tem pecado, sou eu. E eu realmente posso te condenar. Só que eu derramo a minha misericórdia, derramo a minha graça, derramo o meu favor, derramo a minha ajuda, e sobre você repousa o meu perdão, a minha misericórdia, eu não te condeno. Isso é maravilhoso. Isso aqui é o mistério do Evangelho, que você fala, olha o que Jesus disse. E eu te dou uma nova chance, em outras palavras. Eu te dou uma nova chance. Até aqui você pecou, você errou, você falhou, você é consciente disso. Agora vá. Eu não te condeno, eu te perdoo. A minha graça encobre você dos seus pecados. A minha graça é sobre você agora. O meu perdão é sobre você. E o que eu fiz na cruz é poderosíssimo para perdoar todos os seus pecados, seja quais forem. E a partir disso, olha para frente. A partir disso, levanta. A partir disso, caminha. A partir disso, recomece de novo. Tenta mais uma vez. Recomeça de novo. Te dou uma nova chance. Te dou uma segunda oportunidade de mudar de vida. Eu amo você. É isso que Jesus disse em outras palavras, eu não te condeno. Olha a diferença de Cristo e dos religiosos. Consegue ver como a religiosidade faz a gente ter medo de encontrar com Deus? A religiosidade faz a gente ter medo de encontrar com Deus. Olha, você está em pecado. Olha, você está fazendo aquelas coisas. Olha, você ainda mente. Olha, você ainda vai para a balada. Olha, você ainda fuma aquele bequezinho. Olha, ainda você faz isso. Olha, ainda você fuma. Aonde você faz isso? Você bebe. Você faz... Não. Eu vim chamar os pecadores. Não tenha medo. Venha. Algo que Jesus vai dizer, eu não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Tenta de novo. Tenta de novo. Agora eu sou sobre você, as misericórdias do Senhor são sobre você. Você sempre correu de Deus por medo de condenação e culpa. Por que esse medo de se chegar a Deus? Olhe para o que Jesus fez com ela. Não tenha medo. A religiosidade exclui, condena, faz você chorar, nos envergonha por quem somos ou pelo que fazemos. Não abre a porta para que nós entramos, porém Jesus é totalmente diferente. Ele te perdoa, te acolhe, te dá identidade e te restaura como fez com a mulher. Para Jesus aquela mulher tinha valor. Para Jesus, Jesus se importava tanto com a vida física dela, quanto com a vida eterna que ela viveria a partir daquele encontro. A religiosidade diz que o reino dos céus está longe de vocês. Só que Cristo diz que o reino dos céus está próximo de vocês. É o que diz aí, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo de vocês, como está lá na carta, está lá em Atos, quando Paulo vai pregar em Atenas, e ele diz, ainda que vocês pudessem procurá-lo, tateando aqui e ali, sendo que Deus não está longe de nenhum de nós. Mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que nós estejamos numa vida de pecado, mesmo que nós tenhamos errado, falhado, e entendendo tudo isso, mas Deus não está longe de nenhum de nós. O reino dos céus está próximo de vocês. Percebe isso? Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de Deus,
porque Deus está disposto a perdoar todos os seus pecados e te dar uma nova oportunidade. Jesus perdoou ela, Jesus pagou o preço dela, do pecado dela na cruz, mas também pagou os seus pecados. Jesus livrou ela da morte física eterna. Ele não quer te condenar, quer te dar a vida eterna. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos levantar? Vamos fazer uma oração. Se você sentiu que você, ou se você entendeu melhor, que você está vivendo uma vida de fraqueza, de pecado, de erros, e que você é consciente disso. Você é consciente disso, a sua mente está o dia inteiro te acusando. Não precisa ninguém chegar para você e te acusar dos seus pecados, sua mente te tortura, sua mente te acusa. Você olha para a palavra de Deus e fala, realmente sou pecador, estou perdido, não tenho escapatória, não tenho salvação para a minha vida. Eu estou aqui para te dizer que tem. Jesus, nas seguintes palavras, ele diz, eu não te condeno. Sua mente, enfim, pode deixar de ser torturizada, enfim, sua mente pode ser livre, enfim, a sua mente pode ser leve, enfim, os pesos dos seus pecados podem cair, enfim, você pode ser feliz, enfim, você pode receber uma nova vida, enfim, você pode fazer coisas diferentes, enfim, Cristo pode te dar o perdão que você tanto procura. Faça uma oração comigo. Senhor, obrigado, Jesus, pelas suas misericórdias, pela sua bondade e por aquilo que o Senhor tem manifestado, Pai, nesse momento. Ó Deus, sonda os nossos corações agora, Pai, a nossa mente e aquelas mentes mais culpadas e os corações mais culpados e as consciências, Pai, mais torturadas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos agora, Pai, que elas possam ser livres por meio do Teu Espírito, que elas possam ser livres e que a Tua palavra, Senhor Deus, não te condena, venha como um raio, Pai, como um clarão ao nosso coração, à nossa mente, Pai, ao ponto que nós possamos enxergar esse Cristo, que quer nos abraçar, que quer nos acolher, que quer nos perdoar, que quer, Pai, estar em comunhão conosco, que quer sentar à nossa mesa, que quer, Pai, olhar olho no olho, dizendo, eu sou o seu Pai, você é o meu filho, de que de fato eu não vou te condenar, os seus pecados são perdoados, agora vai, levanta, tenta de novo, viva uma nova vida. Senhor, que essas palavras entrem no nosso coração e germinem para a Tua glória, Senhor Deus, e para Teu louvor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente encerra, se quer falar alguma coisa a mais, eu posso orar, terminando.